O tema de hoje, carta às igrejas da Ásia. A igreja de hoje, igreja em Pérgamo. Essa igreja aqui, ela é uma igreja que tem algumas características que nos ensinam muita coisa. E eu queria te convidar a ler o que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo do 12 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Esse texto aqui, ele fala de algumas coisas, e aí a gente vai entrando, né, passo a passo, em cada versículo, para poder a gente entender. Logo no versículo 12 diz assim: espada de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes era uma espada de 2 gumes afiados, que representava o julgamento justo de Deus, o juízo justo de Deus. No versículo 13 diz assim: conheço o lugar que vives. Aí, aqui tem duas coisas. Pérgamo acabou se tornando duas coisas. A primeira, um centro oficial da religiosidade pagã. Então ali existia muita heresia, muitos deuses, né, pagãos, muitas situações em que as pessoas iam se envolvendo. A outra coisa que acontecia ali era o centro de adoração ao Império Romano, então, ou ao imperador de Roma. Então ali era o trono de Satanás. Nesse texto ele coloca: conheço o lugar que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar deles estarem situados no meio, né, no centro de um lugar em que se tornou religiosidade pagã, onde haviam vários deuses pagãos, onde ali existia o centro da adoração, né, ao imperador romano, existia essa obrigatoriedade daqueles que não serviam a Deus, e então aqueles que serviam a Deus, eles eram penalizados, punidos com rigor, por causa dessas infrações, vamos dizer assim. Aqui, no versículo 13, ele diz: apesar disso, ou seja, apesar de todas essas situações contrárias, permaneces fiel. Então aqui essa igreja, ela tinha um aspecto positivo, que era a fidelidade, apesar do entorno, apesar do contexto em que vivia. Essa igreja era fiel. Antipas aqui, que ele diz, não é aquele Herodes Antipas, esse aqui é Antipas, que era discípulo de João. Aqui, esse discípulo, esse homem era, assim, vamos dizer assim, ele foi o primeiro mártir, né, a morrer aqui nessa região da Ásia, em função de não negar a sua fé em Jesus Cristo. Esse homem, ele morre
como um mártir porque ele decidiu, no seu coração, ser fiel até a morte. E aqui a gente aprende que esse ser fiel até a morte é literalmente para alguns, porque existem missionários que estão ao redor do mundo, que estão pregando o evangelho e estão, por causa disso, morrendo. E essa morte está sendo real na vida de muitas pessoas, muitos missionários, muitos crentes ao redor do mundo. E apesar dessa possibilidade de morrer, né, apesar desse iminente perigo, eles não retrocedem. Ao contrário, eles avançam pregando, eles avançam fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eles avançam cumprindo as suas missões. Esse é o desafio para mim e para você. Diante dos desafios que nós vivemos, nós não podemos recuar, nós não podemos voltar, nós não podemos deixar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, por menor que seja. Aqui a gente não vai fazer comparação. Não, porque os missionários que estão lá no Oriente Médio, lá, não. Nós estamos falando de qualquer situação que Deus colocou nas nossas mãos. Eu tenho certeza que Deus colocou algo nas suas mãos para fazer, e os desafios eles se levantam, e aí, para mim e para você, é desafiador, diante das situações contrárias que vivemos, continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Essa igreja, apesar desse sofrimento, apesar dessas impossibilidades, ela permanecia fiel. Essa igreja não mudava o seu comportamento por causa disso. Aí, aqui, ele diz assim, ó, no versículo 14: tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens os que seguem a doutrina de Balaão. Aqui, Balaão é a representação daquele homem que confunde, né, assuntos espirituais, que levava ensinos que deturpavam o evangelho, né, deturpavam a palavra de Deus. Balaão ensinava, inclusive, as mulheres midianitas a conquistarem os israelitas. Balaão, ele distorceu em muitos, né, as questões, assuntos espirituais, morais, com os seus interesses pessoais. Ele mudou. E aí no versículo 15 diz assim: além disso, tens também alguns semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. O que seria essa doutrina dos nicolaítas? É uma doutrina que contrariava o ensino da palavra de Deus. Por exemplo, eles pregavam a poligamia. Eles pregavam o casamento dos padres, né, da época. Eles pregavam tudo aquilo que contrariava. E acredite, Nicolau é o mesmo aqui. Os nicolaítas, eles seguiam. Esse homem, ele foi escolhido lá no livro de Atos como diácono. Lembra quando Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele é escolhido como diácono dentre tantos nomes que foram colocados à disposição? Ele é escolhido, Estevão. E junto desses homens, desses 7 homens, estava ali Nicolau. Então esse homem começa a desvirtuar o seu pensamento, e aí começa agora esses ensinamentos. No versículo 16 diz assim: diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, olha só, onde eu e você precisamos colocar a nossa atenção. Não é em simplesmente não errar, porque em algum momento é possível que eu e você venhamos a errar com o Senhor. E aí, nesse momento, o que eu e você temos à nossa disposição? O que eu e você podemos fazer diante daquilo que aconteceu, diante dos nossos erros? 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pode pecar, é proibido pecar. Porém, contudo, todavia, se alguém pecar, tendes um advogado
a seu dispor, Jesus Cristo, o justo. Então, o problema aqui não é não errar, o problema aqui é não se arrepender. Aqui ele diz, arrepende-te. Então, eu e você temos que estar com os nossos olhos fitos em Deus e arrependido aqui dentro do nosso coração, dizer para ele, Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz e me perdoa. E nesse momento, o perdão de Deus vai te abraçar de forma imediata. E eu aqui não estou falando de consequência do pecado. Eu aqui não estou falando que você pode fazer tudo, que não vai acontecer nada. Não! Eu estou dizendo que não importa o que você tenha cometido no passado. Se você se arrepende, se volta para Deus, Ele te perdoa. De forma imediata e total. Não é parcial, é total. Por isso ele fala aqui, arrepende-te. Diante dessas situações que ele colocou, tanto os que seguem a doutrina de Balaão, quanto os nicolaítas, eles precisavam ter uma atitude, qual? De se arrepender. Aí agora que vem o juízo de Deus. Não, Deus não é mau, Deus não é perverso e vai fazer maldade. Deus tem um juízo que está previsto. Eu sempre falo esse texto porque esse texto é aquilo que representa de fato o amor de Deus para com os seus filhos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele estabeleceu o amor para ele entregar o seu Filho. Mas ele estabeleceu também uma condição para que todo aquele que nele crê. Então, quem é que não vai perecer? Quem é que não vai ser condenado eternamente? Todo aquele que nele crê. E aqueles que nele não crerem. Aí já está implícito, você já sabe. Se todo aquele que nele crê não vai perecer, então todo aquele que nele não crê vai provar da condenação eterna. Então, aqui ele coloca, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti, contra eles pelejarei com a espada na minha boca. Que espada é essa? Está no versículo 12. Aqui, ó. Assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes, afiados. Os 2 gumes são afiados. Então, esses 2 gumes é juízo justo. Julgamento justo de Deus sobre todos aqueles que não se arrependem. E aí ele continua, no versículo 17. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aqui, o maná era uma, vamos dizer assim, simboliza o privilégio daqueles que herdarão a vida eterna. O privilégio daqueles que serviram a Deus, que foram fiéis até a morte, como é o caso desses homens aqui, inclusive Antipas, essa fiel testemunha. Esses homens, eles foram fiéis até a morte. E aí, ele menciona aqui, e sobre essa pedra, aqui ó, bem como lhe darei uma pedra branca. Essa pedra branca, no passado, era dada aos escravos para simbolizar, representar a libertação. Então era como se fosse aqueles escravos que eram livres, eles recebiam uma pedra branca e essa pedra representava a libertação, a sua libertação. Assim também nós vamos receber do Senhor uma pedra branca representando a libertação definitiva de tudo aquilo que vivemos aqui nesse mundo. E vai ser a libertação de todo o sofrimento, a libertação de toda dor, de toda lágrima, tudo aquilo que vivemos nesse mundo vai ser a libertação. E mais, ele diz assim, ó, a qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Eu e você, quando recebermos essa pedra com um nome, nós vamos conhecer esse novo nome. Somente aqueles que recebem. E eu separei aqui 3 pontos dessa conclusão a que nós chegamos, desse privilégio da salvação. O primeiro ponto, Deus conhece você. Deus conhece você. Deus te conhece. E por isso Ele sabe as tuas limitações,
Ele sabe os teus sofrimentos, Ele sabe tudo. Eu gosto disso, que isso traz paz ao nosso coração. Se Deus conhece a mim profundamente, Ele conhece também a minha necessidade. E se Ele conhece a minha necessidade, Ele sabe o que eu preciso. E se Ele sabe o que eu preciso, Ele vai prover. Da melhor forma, Ele vai prover. Número 2, não importa onde você está, permaneça firme. Sabe que esses homens e mulheres, essa igreja estava localizada num lugar que era chamado trono de Satanás. Um lugar onde a promiscuidade, onde a religiosidade pagã, onde a doutrina pagã imperava. E esses homens e mulheres, eles não arredavam pé. A obrigatoriedade de culto ao imperador romano, fazendo com que essas pessoas que estavam ali se sujeitassem a adorar a um homem, a uma pessoa. E esses homens permanecem fiéis. Esse é o desafio para mim e para você. Não importa onde você está, permaneça fiel. Deus é com você. Deus sustenta a tua vida, Deus fortalece as tuas pernas para que você permaneça de pé diante dele. Então o desafio é não arredar o pé, permanecer firme. E aí você vai receber a pedra branca, que representa a libertação de tudo que a gente vive aqui, todo sofrimento, toda dor, toda lágrima, e consequentemente a abertura do paraíso, a porta que vai nos conduzir à eternidade. Então o desafio para mim e para você é permanecer firme. Aconteça o que acontecer. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diz o texto em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. Mas, aquele que perseverar até o fim será salvo. O desafio, para mim e para você, não importa onde nós estejamos, e eu não estou desfazendo do lugar onde você está, quando eu falo lugar, da situação que você está vivendo, né? De sofrimento, de dor, eu não estou desfazendo disso. Eu estou dizendo, independente do lugar onde você está, permaneça firme, porque Deus, Ele te sustenta e Ele é fiel na tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida.